A paz do Senhor, queridos. Amados, nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 7 da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E o título da lição que estudaremos é O Relacionamento com o Espírito Santo. Então vamos começar aí a lição para ganharmos tempo, né? Farei alguns agradecimentos, como de costume, mas eu tenho deixado isso para o fim da aula, para que a gente possa aqui, lá no início, ganhar tempo com a lição. Então vamos lá. O texto bíblico básico da lição está em Mateus, capítulo 12, vai dos versos 22 ao 32, ok? O qual não lerei para ganharmos tempo. Texto áureo. O texto áureo diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desejo no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versos 3 ao 4. Né? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 3 ao 4. Vamos então para o nosso comentário, queridos. A palavra introdutória diz assim: poucos exemplos sobre o relacionamento com o Espírito Santo são tão marcantes quanto os que vemos, nos relatos de Atos. São muitos os momentos em que vemos o Espírito do Senhor alcançando vidas e transformando corações. Sua descida no Pentecostes, a capacitação dos apóstolos, a expansão do Evangelho de Jesus para lugares além de Jerusalém e etc. Este mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição hoje para nos tornar testemunhas mais eficazes de Cristo. Quanto melhor entendermos a forma como o Espírito operou no Pentecostes ou em Pentecostes, mais capazes seremos de nos relacionar com Ele e de experimentar seu poder. O ministério do Espírito é glorificar a Cristo na vida e no testemunho de cristão. E isso é o que importa. Então vamos começar. Queridos, como a gente já disse aqui, né, o tema a princípio dessa lição, né, o relacionamento com o Espírito Santo, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, dentro dessa temática, né, para nível de introdução, né, vamos lá. O que nós trataremos aqui é a respeito do relacionamento do cristão, ou seja, o relacionamento em que nós devemos ter com o Espírito Santo. E eu até expandiria isso aqui, o relacionamento entre o ser humano e o Espírito Santo, ok? Então, o que, que acontece? Para falarmos sobre relacionamento, para falarmos a respeito disso, é importante que a gente entenda uma coisa. Todo relacionamento, ele é formado com base em alguns requisitos. Que requisitos serão esses? Ou são esses, melhor dizendo? Confiança, amor, perdão, carinho, tá? Respeito. Então, a gente precisa entender uma coisa. Já que nós estamos falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos entender que o Espírito Santo quer se relacionar conosco. É desejo do Espírito Santo se relacionar conosco. E nós precisamos entender qual deve ser tal relação. Por quê? Se não a entendermos, nós acabaremos incorrendo em alguns erros. Um desses erros é achar que o Espírito Santo só foi enviado, ou melhor dizendo, só veio a esse mundo estar conosco para nos usar, nos capacitar para alguma coisa, tá? Quando na realidade é muito mais que isso. E outro erro que a gente acaba incorrendo é, pensando dessa forma, a gente pode acabar caindo, incorrendo no erro de achar que o Espírito Santo é uma coisa, uma força, um poder impessoal, como alguns dizem aí. Então, reconhecer que o Espírito Santo não é uma força, um poder, sim, mas é que ele é uma pessoa e detém todo o poder, é uma pessoa onipotente, melhora esse relacionamento, tá? Ele estreita ainda mais esse relacionamento. Então, assim como nós nos relacionamos com as demais pessoas, né, amigos, família, né, parentes, pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia, convívio social, trabalho, qualquer área que seja, qualquer segmento da nossa vida, nós também precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. E é isso que é o importante aqui dessa lição. Então, eu sei que eu estou aqui falando e muitas pessoas vão assistir esse vídeo, né? Estou gravando aqui, muitos assistirão e eu tenho tido um bom feedback a esse respeito, né? Glorifico a Deus pela vida de vocês que estão assistindo e até comentando, tem me auxiliado muito,
Mas eu sei que dos que assistirão, alguns são professores de EBD, outros não. Então, não que eu esteja gravando só para professores ou só para alunos, tá? E tampouco só para ter um canal, granjear inscritos, likes, como fala. Eu não manjo, eu nem manjo muito desse negócio de canal. Eu fui tocado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, a auxiliar, a usar um pouco do que Deus me deu, a compartilhar, melhor dizendo, um pouco do que Deus tem me dado ao longo dos anos com estudos bíblicos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre amou estudar a Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia, ler, entender, conhecer, me envolver na área teológica, mas eu acabei vendo que eu era uma pessoa que às vezes absorvia muito, mas ficava uma esponja, né? Absorvia, enchia e não transmitia às vezes nada, não passava nada para ninguém. Então, uma das formas que eu encontrei, impulsionada, é claro, pelo Espírito Santo, é gravando esses vídeos. Então, deixa eu explicar onde eu quero chegar para que eu não fique enrolando aqui. Então, eu sei que pessoas vão me assistir, uns alunos, outros não. Então, volta e meia, vocês me verão falando como se estivesse falando um professor de EBD, e às vezes falando com um aluno. Então, para você que é aluno, você virá com uma aula, para você que é professor, eu diria até mesmo como um auxílio, né, para te ajudar, para agregar alguma coisa a mais na sua aula aí, tá? Não que você vai na sua aula dizer tudo que eu esteja falando, mas é para te dar um norte, te auxiliar e trocar aí experiências, ok? Então, deixa eu chegar onde eu quero aqui. Então, dentro dessa linha, para você, professor, já que o assunto é relacionamento, a gente precisa focar isso aqui. Antes mesmo de começar a trabalhar a questão da palavra introdutória, a questão dos tópicos que virão, e por conseguinte os subtópicos que estão atrelados a ele, nós vamos entender uma coisa. Nós, ao início das aulas das nossas EBDs, precisamos, dentro dessa questão introdutória, preparar todo um pano de fundo, trazer todo um aparato para que os nossos alunos sejam inseridos no contexto que nós estaremos trabalhando. Então, o contexto aqui, gente, não é outro senão relacionamento, relacionar-se. Então, a gente sabe, como eu já disse aqui, relacionamento ele está pautado numa série de coisas, como eu disse aqui, respeito, amor, sinceridade, né? Ou seja, a verdade, o carinho. Então, esse sentimento deve ser recíproco. Ou seja, e com relação ao Espírito Santo, precisa ser assim. Nós precisamos sentir pelo Espírito Santo o que o Espírito Santo sente por nós. Aí sim é um bom relacionamento. Você pode estar pegando exemplos do dia a dia, do cotidiano, como exemplo, relacionamento um casal, conjugal. Um relacionamento conjugal, onde um ama, onde um se doa, onde um se entrega, onde um auxilia, onde um ajuda e o outro assim não faz, não é recíproco, esse relacionamento tende a se acabar, tende a definhar e com isso se acabar por completo. A mesma coisa seria também ainda, né, ligado a isso, mas não já a casamento, pessoas que têm aquele chamado amor platônico, pessoas que passam quase que uma vida inteira apaixonadas por alguém, e essa pessoa na quem o outro é apaixonado não corresponde tal amor, tal paixão. Então, torna-se um amor platônico. Então, onde eu quero chegar com isso? Já que falaremos, professores, alunos que também me assistem aí, sobre o relacionamento com o Espírito Santo, a melhor coisa é pautarmos essa ideia do relacionamento com base naquele relacionamento que nós estamos com as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Então, assim como eu amo a minha família, assim como eu me entrego à minha família, à minha esposa, ao meu filho, assim como eu me dou a obra do Senhor, eu preciso entender o seguinte: todo esse amor que eu tenho para com a minha família e com as pessoas que me cercam, o Espírito Santo, eu preciso ter para com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem esse amor. Entendendo isso, eu vou ficar, vai ficar mais claro para algumas coisas. Porque nós vamos falar sobre mentir para o Espírito Santo daqui a pouco, algumas coisas desse tipo. Então, sempre que eu minto para quem eu amo, tal mentira traz malefícios, há um prejuízo em relação a isso. E sempre que alguém também mente para mim, eu percebo, eu sinto, e é notório, que tal mentira às vezes acaba atrapalhando o relacionamento. Então, à medida como eu quero ser tratado pelas pessoas e trato as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso entender que para com o Espírito Santo, aí sim eu devo ter um negócio tremendo também. Então, resumindo tudo isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, e isso inclui a pessoa do Espírito Santo. Então, não pense que o Espírito Santo é um poder que está à disposição de pregadores, na qual a gente impõe as mãos e recebe, ainda que você tenha experiência desse tipo. Mas não é que aquela pessoa tem o dom de batizar alguém com o Espírito Santo, não é que aquela pessoa, por mais que haja esses dons, e o Espírito Santo realmente ele quem, segundo a sua vontade, né, esses dons, ainda assim, a aplicação, ou melhor dizendo, a ação, o momento em que isso ocorrerá, esses milagres, esses feitos, essas coisas,
É o próprio Espírito Santo quem decide, porque o Espírito Santo, ele é Deus, e sendo ele Deus, ele é soberano. É ele quem decide, tá? O Espírito Santo não pode ser influenciado, moldado, o Espírito Santo não pode ser gerido. Então ninguém manda no Espírito Santo. Então a gente faz algumas coisas com certas expectativas e ore para que o Espírito Santo realize cultos de milagre. Isso quer dizer que todos os cultos ocorrerão milagre? Se o Espírito Santo assim o quiser, ocorrerão. Curas, prodígios, sinais, é o Espírito Santo quem assim o faz. Então, para começar essa lição, palavra introdutória, eu não quero tomar tempo ali, já são 10 minutos, eu quero ser breve aqui. Então, a princípio, a ideia básica é essa. Professor, inicie a sua aula falando a respeito de relacionamento. Comece a colocar pontos como a pessoa, os seus alunos gostariam de ser tratados. E assim como eles gostariam de ser tratados, essa deve ser a forma que eles também devem tratar. E a mesma coisa ocorre com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque coisas que eu farei, né, não é, mas assim, coisas que eu possa vir, melhor dizendo, a fazer contra o Espírito Santo, que ele jamais fará contra mim. Exemplo, já vou entrar na lição, tá, gente? Mas mentir, possa ser que eu minta ao Espírito Santo. Ou possa ser que eu já tenha mentido, ou venha mentir. Nós somos seres humanos e nós precisamos estar vigilantes. Tá? Eu não estou com isso dizendo que vai acontecer, você não entendeu onde eu quero chegar. Mas ainda que eu minta ao Espírito Santo, o Espírito Santo jamais mentirá. Esse que é o ponto. Tá? Ainda que eu entristeça o Espírito Santo jamais me entristecerá. O Espírito Santo jamais me frustrará. Possa ser o seguinte, que eu deseje algo, que eu queira algo, e que se algo que eu esteja querendo seja algo que, aos meus olhos, seja benéfico, mas o Espírito Santo de Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, ele sabe que aquilo é maléfico a mim, ele sabe que aquilo trará danos, né, malefícios a mim ou a minha família, ou quem quer que esteja ao meu redor, meu ministério. Então ele não me dará isso. Possa ser que eu me frustre por o Espírito Santo não me ter dado, mas não quer dizer que o Espírito Santo me entristeceu. Quer dizer que eu me frustrei, fiquei triste. Por quê? Porque, na verdade, eu não sabia. Então, ainda assim, na minha limitação, na minha incapacidade humana, eu vou estar achando que Deus não quis me dar, que o Espírito Santo não me deu, quando, na verdade, eu não era mesmo para ter aquilo. Então, comece a sua aula, professor, querido amigo, né? Abençoada aí, varoa de Deus, mulher de Deus, que também pode estar lecionando aí, professora, e cá entre nós são bênçãos, tá? Homens e mulheres de Deus lecionando, a gente tem aprendido muito, eu tenho aprendido muito. Então, eu iniciaria, a princípio, para te auxiliar, essa aula com esse foco aqui. Trabalha a linha do relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa, deixa eu resumir a introdução. A princípio, o Espírito Santo é uma pessoa, não uma coisa, não um objeto, não uma força impessoal, uma pessoa. Sendo ele uma pessoa, ele quer relacionar-se conosco. E nós precisamos entender isso e relacionarmos também com ele. Mas para que essa relação com o Espírito Santo dê certo, precisa ser uma relação de maneira assim, tudo tem que ser recíproco, ok? E mútuo. Então, assim como o Espírito Santo me ama, eu preciso amá-lo. Assim como ele cuida de mim, eu preciso zelar pelas coisas de Deus, ter cuidado com tudo aquilo que ele me dá. A dons, a coisas que o Espírito Santo nos entrega, não preciso cuidar do Espírito Santo, porque ele é Deus. Mas eu preciso cuidar da obra que ele nos tem dado, do ministério que ele nos tem entregue, porque assim eu estarei reconhecendo o zelo do Espírito Santo para comigo. Então o Espírito Santo tem zelo para conosco, e por conseguinte com a obra de Deus também. E nós temos zelo com a obra e com tudo que o Espírito Santo nos dá. Então, foque nisso. Pessoa, foque nisso. Relacionamento é preciso ter, e assim como temos com as pessoas que amamos, estão ao nosso redor, temos com ele. E dentro desse relacionamento, ainda que eu quebre preceitos de Deus, o Espírito Santo jamais os fará, porque ele é Deus, ele é santo, o nome dele, o nome já diz, Espírito Santo. Amém? Então, dito pois isso, eu espero ter sido claro, se não foi, peço que o mesmo Espírito Santo te auxilie aí, porque eu preciso correr ali com o tempo. Primeiro tópico, vamos lá. O Espírito Santo e o cristão. Falando agora, né, entrando já dentro desse relacionamento. Então a gente viu que precisamos ter um relacionamento. Agora, em que se baseia? Como deve ser esse relacionamento? É isso que o primeiro tópico vai tratar. O Espírito Santo e o cristão, repito. O Espírito Santo é a virtude derramada por Cristo sobre os seus seguidores. Ele é o responsável pela realização de prodígios
e por mover o coração do crente na direção que o Senhor deseja, ok? Vocês perceberam aí, desculpa, agora eu quero voltar, que na palavra introdutória eu não comentei muito do que está aqui na revista, porque eu tive tempo para resumir. Então você fica à vontade aí para falar mais aqui sobre algumas coisas que eu não citei, mas que eu citarei, quem sabe, lá no finalzinho da aula. Então, dentro disso aqui, primeiro tópico, eu preciso entender que essa virtude derramada sobre os cristãos não é um poder que foi derramado, ainda que a Bíblia, melhor dizendo, use termos como poder, é mais para mostrar a ação, a natureza dessa ação. Mas essa virtude que veio sobre nós, os cristãos, não é um poder, ou não é o poder, é uma pessoa. Uma pessoa vinda do céu, seu nome Espírito Santo, veio sobre nós, adentrou em nós, encheu-nos sim, agora sim, do seu poder e nos tem capacitado a dar continuidade à obra iniciada por Cristo aqui na Terra. Então, o Espírito Santo, ele é essa virtude. Lembremos-nos de que o anjo Gabriel disse a Maria que a virtude do Altíssimo a cobriria. Ou seja, naquele momento, o anjo Gabriel disse que o Espírito Santo viria sobre. Então, essa virtude seria o quê? O Espírito Santo de Deus atuando sobre e na vida de Maria, guardando-a, protegendo-a, a mantendo ali, né, no propósito para com Deus, e agiria dentro dela também, cuidando do bebê, a saber, Jesus Cristo. Então, esse é o foco. E essa mesma virtude agora vem sobre nós. Porém, né, agora sim para nos capacitar a dar continuidade à obra do Senhor, ok? Então ele, o Espírito Santo, é quem é o responsável pela realização dos prodígios e por mover o coração do crente na direção que o Senhor deseja. Então, prodígios, sinais, maravilhas, são obras, tá, exclusivas do Espírito Santo, que conosco está nos auxiliando. Vamos para o primeiro subtópico. O Espírito Santo é a única virtude. Então, o Espírito Santo, além de ser a virtude, ele é essa virtude única, ele é a única virtude hoje na vida da igreja. Vamos ver isso aqui com mais detalhe. Desde o primeiro dia de seu estabelecimento, a igreja está debaixo da administração do Espírito Santo, que cuida diuturnamente dela, abençoando os que se tornaram parte do corpo de Cristo. Né? Atos 11, 26. Qual é a primeira referência ali, né, em Antioquia, dessa expressão cristãos ou cristianos? Tá? Cristão, cristianos. A igreja não teria sobrevivido por 2 milênios sem a assistência do Espírito. Então, em primeiro lugar, desde que a igreja foi estabelecida, né? Então, não há da parte de todos, tá? Eu diria aí, uma concordância no que tange o início da igreja, ok? Alguns por pegar ali e ver essa expressão eclesia ou eclésia, né, o grego aqui na aula de grego, mas eclésia, que está lá em Mateus capítulo 16, se não me falha a memória, 16, 17, a gente percebe o quê? Muitos veem ali Jesus usar esse termo no Evangelho segundo escreveu Mateus, igreja. Então a gente traz isso para o português e só botar igreja. Então, alguns, por ver Jesus utilizar o termo igreja, entendem que a igreja iniciou-se ali. Outros já vão mais além, vão lá atrás, no Antigo Testamento. Existe a palavra lá, kahal, ou kahal, né, como o brasileiro diz, kahal, mas é kahal. Essa expressão kahal é a expressão para congregação, dando a ideia de igreja, povo reunido diante de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, alguns vão dizer que a igreja começou lá no Antigo Testamento, com Israel, aquele povo, o seguinte, os patriarcas, desses patriarcas as tribos, essas tribos peregrinaram no deserto, formaram ali as 12 tribos. Então, ali, sim, começou a igreja. Mas a questão é que a gente analisando biblicamente, o que nós percebemos é que a igreja como nós conhecemos hoje, ela teve basicamente o início, a ação da igreja, ela passa a ser vista a partir de Atos 2, com, né, o derramamento do Espírito Santo, o chamado dia de Pentecostes. Dali nós vemos que essas cerca de 120 pessoas, né, a Bíblia fala ali aproximado, não dá essa exatidão, mas 120 pessoas
saem dali do cenáculo, onde estavam reunidos, orando, aguardando, seguindo uma promessa, inclusive, que Cristo havia feito, né, que é realmente a promessa do Pai, né, de ser revestido, cheio do Espírito Santo, na qual Joel também citou lá, o profeta Joel citou no Antigo Testamento. Então, o que nós percebemos com isso aí, gente? O que a gente consegue entender com isso? É que a igreja nasce no dia de Pentecostes, ok? Então, a expressão igreja lá em Mateus não significa dizer claramente que a igreja tenha iniciado o seu trabalho ali. Ali o que nós vemos é que Cristo, sim, preparando já o campo, o caminho para o surgimento da igreja, ok? Mas eu acredito que isso não seja um motivo, uma discordância. A ideia básica, eu acho que para eu não fugir da aula, que eu acredito que se eu não vigiar eu vou acabar fugindo, é dizer que desde a fundação, desde o início da igreja, é isso que importa aqui para nós. O Espírito Santo vem agindo, ele está agindo, é ele quem direciona, é ele quem abençoa, é ele quem impulsiona, é ele quem dá vigor para que a igreja trabalhe. Tá? Então, o corpo de Cristo tem sido, a princípio, desde então, desde sua chegada aqui plena, Pentecostes, é o Espírito Santo quem está encarregado de, né, por assim dizer, cuidar nesse sentido. Então, quando eu falo encarregado, e você percebeu que eu fiz entre aspas, não que ele não faça, não que ele não esteja, é porque a gente precisa cuidar muito dessa questão entre Pai, Filho e Espírito, para não achar que um é servo do outro, um manda no outro, um comanda no outro, ainda que Cristo use expressões como servidão, isso aponta para a obra, essa servidão é na obra. Toda a maneira como a Trindade se reuniu e escolheu para que a obra fosse feita, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que ainda hoje acha que o Espírito Santo é mandado, governado por Cristo, e haja uma espécie de posição. Né? Um é mais poderoso ou maior que o outro. A ideia não é essa. Então vamos lá. É o Espírito Santo de Deus quem direciona, guia e guarda a igreja do Senhor. Vamos continuar aqui na revista. Deixa eu ver aqui que está embaçando a minha visão. A igreja não teria sobrevivido por 2 milênios sem a assistência de Cristo. Então vamos, do Espírito Santo, melhor dizendo. Então o que acontece aqui? Nós já temos aí de igreja 2.000 anos e mais alguns séculos aí acrescentando. Gente, olha que coisa tremenda. Então, o que tem sido, né, a força motriz, o que tem agido é a ação do Espírito Santo, levando a igreja a cumprir na terra o ide, a ordem do Senhor, amar a Cristo, amar a Deus Pai, amar ao próximo. Então, o Espírito Santo é quem tem, ao longo desse tempo, direcionado a igreja. Filipe foi o primeiro a ativamente levar o evangelho para fora de Jerusalém. Está lá em Atos 8, capítulo 4, e vai do... Desculpa, perdão, Atos 8, né? Atos capítulo 8, verso 4 a 40, né? A qual fala que ativamente Filipe foi o primeiro. Então nós vemos aí perseguição da igreja, e Filipe agora, com essa perseguição, ele ruma de Jerusalém após o período de perseguição. Lembrando que Filipe está lá em Atos 6, é um dos 7 diáconos, tá? Da instituição dos diáconos. E outra coisa, eu acho que eu prefiro falar isso em outra aula, ou se você, de repente, quiser saber mais a respeito dessa questão do diácono, porque há até pessoas que comparam esses diáconos aqui, esses 7, Estevão e Filipe e alguns outros que ali com ele estavam, com os de hoje. Então dá uma espécie de confusão na mente das pessoas. Tá? Filipe servia a mesa, Estevão servia a mesa, servia a ceia, como era o trabalho. Então, se eu não, por esses dias, não gravar um vídeo a esse respeito, o meu contato está aqui, ó, aqui embaixo. Entre em contato, a gente pode fazer algo. Eu já tenho estudos, coisas prontas a esse sentido, mas deixa eu continuar aqui então. Então, Filipe, um dos 7, vai para Samaria. E lá em Samaria, ele inicia um grande trabalho evangelístico naquele lugar. Nós vamos ver um pouquinho. Já já vou ler e falar mais sobre esse trabalho. Gente, e que eu gostei aqui muito disso aqui, né? Quando diz que Filipe foi o primeiro a ativamente levar o evangelho para fora de Jerusalém, nós entendemos que é o primeiro dos discípulos, tá? Primeiro dos discípulos, primeiro dos seguidores de Cristo, por assim dizer, ou dos cristãos, como você quiser chamar, a levar, eu não falei cristão porque essa expressão começou bem depois disso aqui, mas a levar o evangelho para fora das fronteiras de Jerusalém. Por que é bom entendermos isso aqui? Porque ele não foi a primeira pessoa. Basta você ir lá no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, nós vamos perceber que Jesus ficou 2 dias em Samaria. Primeiro ele pregou, falou à mulher samaritana, junto ao poço,
e depois passou mais 2 dias, 2 longos dias abençoados, pregando a palavra em Samaria. Então Jesus foi o primeiro. É claro que também Mateus 15 e outros textos mostram ele lá nas regiões de Tiro e Sidom, região que era a região gentílica, inclusive, fora dos termos de Israel, próximo, mas não dentro das fronteiras de Israel, fora. E Jesus passou ali, inclusive ali curou a filha da mulher cirofenícia, e fora dos termos de Jerusalém, de Israel, de essa região ali. Então, Jesus foi o primeiro. Quando diz Filipe aqui, porque possa ser que algum aluno levante esse questionamento. Mas Filipe foi realmente o primeiro? Então, aí você vai explicar claramente, como, apesar de não estar explicado aqui, mas fica aí a explicação. Eu creio que você entendeu perfeitamente. Dos cristãos, dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Cristo, Filipe passa a ser aquele que, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, dentro daquele contexto, possa ter sido que alguém tenha ido antes dele. Sim, mas não está registrado na Bíblia. Mas dos registros bíblicos, Filipe é o primeiro discípulo, seguidor, ou cristão, como você quiser falar, que naquele tempo fora pregar fora. Porque antes dele, Jesus ficou 2 dias em Samaria, ficou lá na região Ciro-Fenícia, na região da Síria, na região, né, de Tiro e Sidom. Então, continuemos aqui. Deixa eu explicar isso aqui. Por causa da perseguição que surgiu, ou melhor dizendo, que seguiu a morte de Estevão, Filipe foi para Samaria, onde realizava milagres e expulsava demônios. Muitos se tornaram cristãos, inclusive Simão, um mágico feiticeiro. Em resposta à conversão dos samaritanos, Pedro e João vieram de Jerusalém e puseram as mãos sobre os novos cristãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado pelos apóstolos, ele ofereceu dinheiro para ter esta capacidade. Pedro falou duramente a Simão, dizendo-lhe da necessidade de arrepender-se e da sua impiedade. Gente, vamos lá então. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Após a morte, a precoce morte de Estevão, aos nossos olhos humanos, mas havia algo de Deus ali, lembrando que Estevão foi salvo. E antes da morte ele viu, ele teve uma visão maravilhosa. Enquanto era apedrejado pelos seus algozes, Estevão ergueu os olhos, viu os céus abertos e Jesus à destra de Deus. Meu Pai, que coisa linda de se ver. O Senhor Jesus Cristo à destra do Pai. E com a morte de Estevão, inicia-se uma grande perseguição dentro de Jerusalém, a ponto de que ficara quase que impossível permanecer naquele lugar. Então, os discípulos de Cristo naquele tempo espalharam-se pelas regiões vizinhas a Jerusalém, exceto, é claro, os apóstolos. Então, você vai ver lá que todos, a palavra vai estar lá, todos saíram, exceto, ainda tem todos, mas exceto os apóstolos. Então, os 12, que dessa feita agora eram 12, porque Matias havia sido posto no lugar de Judas Iscariotes. Vimos isso em lições anteriores. Então, os 12 estão lá. E os demais saem a pregar, a propagar o evangelho, a falar o amor de Deus, a anunciar. E Filipe, que é o foco aqui do capítulo 8, chega a Samaria. Ao chegar a Samaria, ele chega ali pregando a palavra. Há muitos conversos dentre os que ouviram ele pregar. Junto à pregação, né, dita, falada, houve também sinais, prodígios, curas, maravilhas, a ponto de isso trazer felicidade, alegria aos moradores daquela cidade. Dentre eles, a Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Simão, que era conhecido como Simão o Mago. Lembrando que, né, a palavra lá é magoi. A palavra magoi do grego, ela tem 2 sentidos. Mago poderia tanto ser aquele que realmente se utilizava de truques, como a gente vê hoje, ilusionismo e outros truques, a qual muitos chamam de mágica, mas na verdade não passam de ilusionismo. Então ele poderia ser um ilusionista. Ou também era a expressão usada para pessoas que estudavam os astros. Lembra ali dos magos que foram ter com Jesus ainda bebê, ainda pequeno, na casa lá onde ele morava? Lembrando que não foi na manjedoura, tá, gente? Foi na casa, guarda isso aí depois. Então, eles foram ter naquela casa onde Jesus estava. Então, eram magos. Aqueles magos que foram ter lá onde Jesus estava, que a Bíblia não diz que eram 3, nunca diz, e também não diz que eram reis, tá? São tradições posteriores aí, a Bíblia que datam que eram 3. Por que se baseia em 3? Por cada quantidade de presentes. Então, foram 3 presentes, incenso, ouro e mirra. Então, cada um pega um mago desse dando uma coisa e diz que são 3. Mas poderiam ser 2 magos,
com 3 presentes, 4 magos com 3 presentes, 5, 6, até 10, 20, 30, 40 magos, não sei. Mas a Bíblia não diz que eram 3 e a Bíblia não diz que eram reis. Só nos diz magoi, magos. Tá? Grave isso aí também. Vamos lá. Então, dois tipos de magos, para não fugir do foco aqui. Eu posso estar falando, me empolgar aqui e fugir. Magos astrólogos, estudiosos dos astros e dos elementos, do espaço e coisas do tipo. E magos feiticeiros, pessoas que utilizavam de ervas, produtos, chá, reciclavam mantras e às vezes praticavam ilusionismo para enganar as pessoas. Um charlatão. E esse era o caso desse Simão. Simão era um mago, um charlatão, que se intitulava o poder de Deus. Se dizia ser o grande poder, grande poder. Ele se dizia que ele era o poderoso, o bambambam, o grandão lá dentro de Samaria. Até que chegou Filipe, que também não era grande coisa, assim como nós também não somos, tá? Não somos nada, somos pó, somos cinza, e a Bíblia deixa claro isso. Mas Filipe não chegou ali sozinho, ele chegou acompanhado do Espírito Santo de Deus. E aquela cidade viu a diferença. Samaria, por conseguinte, aquela região viu a diferença. Porque anos antes de Filipe, Cristo já havia passado ali, pregou a mulher samaritana, pregou os homens da cidade, 2 dias ali passaram, e aquilo que começou lá com a pregação, no início do trabalho de Cristo, teve continuidade com a chegada de Filipe e, por conseguinte, o Espírito Santo atuando grandemente dentro da região de Samaria. Deixa eu chegar onde eu quero aqui. Talvez a aula se estique aqui, eu já vou pedir perdão antecipado. Amém, irmão? Eu preciso falar. Então, Filipe pregou, Simão, a princípio, se converteu, porque a palavra lá é pistes, que vem de pisteo. A palavra pisteo, no grego, é crer. Crer com convicção. Esse camarada creu. Naquele momento, ele creu. Só que o crer não é só simplesmente dizer eu acredito. O crer bíblico, crer é baixar a guarda nas nossas crenças, nas nossas ideologias, né? E passar, esvaziar o nosso copo com toda a nossa, o que nós achamos e ser o certo, ou melhor dizendo, esvaziar o copo das nossas convicções e deixar o Espírito Santo enchê-lo com a fé em Deus, uma fé na obra, fé na salvação. O Simão creu, aparentemente. Ele deu vazão naquele momento. Então ele passou a seguir. Ele ficou acompanhando de perto o Filipe, juntinho com o Filipe. Então ele via as curas, via sinais, via prodígios, via maravilhas, via Filipe orar, batizar pessoas. O próprio Simão, inclusive, desceu as águas batismais. Tá? Então, mas chegou um dado momento em que os apóstolos, reunindo entre si lá de Jerusalém, decidem enviar 2 deles para lá. Quais seriam os 2? Pedro e João foram enviados, tá, para estarem em Samaria. Chegam em Samaria. Assim que chegam lá em Samaria, eles vão falar com Filipe, ao relatório, com certeza Filipe passa para eles o relatório, eles ali estão como representantes dos apóstolos, e melhor dizendo, também, né, não só dos apóstolos, como da igreja mãe, que é a sede de Jerusalém, por assim dizer, a mãe. E lá eles vão impor as mãos sobre as pessoas, orar, e à medida que eles vão orando sobre as pessoas, o Espírito Santo vai revestindo. Esse mesmo Espírito Santo que quer ter conosco um relacionamento, passa a revestir, passa a capacitar, ele passa a encher as pessoas que ali estavam. Pessoas foram batizadas na hora. Filipe já era batizado, cheio do Espírito Santo, acostumado a isso, mas as demais pessoas de Samaria que ali estavam não eram acostumadas com isso, os samaritanos. Ao ver tamanha glória, porque percebam, Cristo foi lá, mas nenhum deles ainda havia sido batizado, não era o momento ainda. Então, o Espírito Santo batiza essas pessoas, e deixa eu acelerar aqui, ó o tempo, ó o relógio ali, 33 minutos. Batiza essas pessoas, e esse Simão, mago, ele vê isso acontecer, ele cresce os olhos nisso, e ele tem um lapso, porque naquele momento em que ele vê as pessoas sendo batizadas, a primeira coisa que vem à mente dele nem é só receber a princípio o batismo. O texto deixa claro. Ele volta, a ideia que nós temos pelo texto é que a mente dele volta lá atrás. É como quem diz, se na época em que eu ganhava dinheiro fazendo as minhas maracutaias, na época que eu ganhava dinheiro fazendo meus truques aqui de magia, enganando esse povo, e eu já era tido como alguém poderoso, se eu tivesse esse dom aí, se esse negócio aí que Pedro e João, ao orar, esse batismo do Espírito Santo, se isso me tivesse sido dado naquele tempo, hoje eu seria o homem mais rico de Samaria e redondeza. Eu estaria bem. Então, naquele momento, Satanás encheu o coração dele e ele pensou, poxa, se eu tivesse isso lá, eu estava bem. Então, por quê? Porque quando eu creio que Gente, quando Simão
creu. Lembra lá, a palavra lá é pistos. Eu falei isso aqui, gente. Eu sei que tem aula de grego, eu sei que tem gente que nem gosta muito disso. Esse negócio de teologia. Queridos, quando a gente utiliza isso bem, auxilia até a nossa aula. Então, quando ele creu realmente, ele deixou para trás essas práticas, enganar o povo, ludibriar o povo, e tentou, até onde conseguiu, né, até onde chegou, tentou ser um homem de bem. Tanto é que ele andou, ele auxiliou, ele tornou-se um cooperador, um obreiro na obra de Samaria. Mas, naquele momento, Satanás viu nele essa fraqueza. Ele ainda tinha esse pensamento, às vezes, quem sabe, voltado para o dinheiro, essa questão mesquinha. E, com isso, ele agora ouve, vê as pessoas ser batizadas, e isso volta no coração dele, então ele sente o desejo de voltar. Já que eu não posso voltar a fazer as magias, porque agora, mas eu posso me utilizar disso aqui para alguma, isso será benéfico a mim. Então ele chama num canto Pedro e João, com certeza, mas mais propriamente Pedro. Ele chama Pedro num canto e oferece dinheiro a Pedro para ter o dom do batismo do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo. Gente, olha que coisa terrível. Nesse momento, ele é algo que vai machucar, macular a própria, a própria essência do Espírito Santo, que é glorioso. Ele tenta barganhar, troca dinheiro, moeda, por assim dizer. Ele quer usar o capital para poder. Olha que coisa terrível. Então, resumindo o texto, eu preciso ganhar tempo aqui. Pedro repreendeu ele, terrivelmente. Pedro repreendeu, chamou-lhe a atenção. E com certeza, essa repreensão de Pedro, quando você lê lá em Atos 8, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, eu estou com a Bíblia aberta aqui do meu lado, mas eu estou correndo, você leia com mais calma aí, com mais clareza e mais exatidão. Pedro, com isso, é claro que Pedro queria trazê-lo novamente para Deus, mas sem perder os demais. Porque se não é Pedro, se é outro, não, você entendeu onde eu quero chegar? Se é alguém que sucumbe aos desejos lá desse homem, né, de Simão, é claro que o Espírito Santo também não faria isso. Mas ainda assim, poderia corromper, macular, manchar a imagem dos apóstolos, a imagem da igreja de Jerusalém, por conseguinte, toda a obra poderia ser pertence a Samaria. Então, fechando aqui. Só uma perguntinha que talvez possa ser, gente. A gente está lecionando, às vezes, com a Bíblia, acontece muito comigo. Não sei se com você, querido. Se acontece com você, se for possível, vamos interagir. Comenta alguma coisa aqui. Nem que você mandar um joinha assim, dizer, oi, tudo bem, tal. Às vezes eu gosto, sempre, eu gosto de ler comentários, por quê? Porque quando alguém comenta, é sinal que ou foi bom, ou foi ruim, ou acrescentou, ou deixou de acrescentar. Então, essa interação com vocês também me auxilia muito, tá? Para eu saber em que nível estão as coisas, se estamos indo bem, se estamos no caminho certo, tá? Nos ajude. Eu tenho lido alguns comentários de alguns vídeos que eu gravei aí, isso tem me enche de alegria, gente. Pensa num cidadão, eu vou confessar para você, fica bobo, assim, alegre, tá? Quando lê que alguém está sendo abençoado, que Deus está falando, tá? Não, vocês entendem onde eu quero chegar. Também todo mundo que eu queira ser elogiado, mas eu quero interagir com vocês. Agora, voltando aqui. Pense vocês no seguinte, alguém pode se perguntar, isso que eu queria falar aqui, mas por que eles haviam recebido o Espírito Santo só depois que Pedro, o que eles receberam só depois que Pedro e João chegou? Por que Filipe não tinha poder? Não, gente, em primeiro lugar, não havia erro no que tange a obra de Filipe. Filipe não deixou brecha nem lacuna na obra. É uma obra abençoada. Filipe, volta lá no Ato 6, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria, um homem íntegro, reto, tá? Uma moral, um caráter ilibadíssimo, coisa desculpa, de Deus, abençoado, tá? Mas a questão é que o que nós vamos analisar aqui são capítulos anteriores que narram todo esse problema, esse ódio, esse sentimento, às vezes essa ingresia, né, seria a palavra, que havia entre Jerusalém e Samaria. Não foi só o relato de João 4, da mulher samaritana, não. Há textos anteriores. Neemias, quando Neemias intenta fazer a obra para a reconstrução de Jerusalém, os samaritanos se opuseram. Houve então briga, oposição. Além disso, a história mostra para nós que os samaritanos davam guarida a bandidos, ladrões, pessoas que eram perseguidas pela justiça lá, foragidas da justiça lá em Jerusalém, e recebiam guarida lá em Samaria. Então, Samaria, por raiva de Jerusalém, recebia esses bandidos lá. Então já havia muito problema. Então é uma série de uma guerra terrível já, um clima pesadíssimo. Então, se o Espírito Santo agora, gente, é só uma suposição minha. Deixa eu viajar um pouco aqui com a minha mente e você de repente me auxilia nessa viagem que eu vou dar aqui agora com a minha mente. Mas o que eu penso?
Tá? Uma conjectura minha, particular. Você não é obrigado a concordar comigo em ponto nenhum. Mas se o Espírito Santo desce ali sobre os samaritanos com a pregação de Filipe, com a unção, todo o processo, sem o auxílio, sem a ajuda, sem a chegada, melhor dizendo, dos apóstolos que estavam em Jerusalém, poderia ser que o pessoal de Samaria intentasse fazer uma outra igreja paralela a Jerusalém, na qual tivesse outro pensamento. Talvez essa divisão pioraria. Aquilo que a mulher samaritana falou, olha, vocês adoram lá, ou seja, Jerusalém, Monte Sião. Nós adoramos nesse monte. Esse monte é o quê? A gente sabe que havia dois montes, né? Gerezim e Ebal. Ebal, Monte da Maldição, Gerezim, Monte da Bênção. Nós adoramos aqui no Gerezim, Monte da Bênção. Então nós dizemos que é aqui. Vocês dizem que é lá. A mulher samaritana falou com Jesus. Onde que é? Jesus falou, nem aqui nem lá. A ideia básica é todo. Então, o Pai, em todo canto, o Pai busca adoradores que adoram o Espírito e verdade. Então, ele quebrou esse paradigma de Jerusalém, esse paradigma de Gerezim. Inclusive, isso é bom para a nossa atualidade, porque tem gente aí que a água boa é a água de Israel. O óleo bom é o óleo de Israel. Tudo que é bom é de Israel. Talit de Israel. Menorá de Israel. Ou seja, pensamento de pastor não vale mais, de teólogo protestante, cristão não vale mais, só vale pensamento de rabino, só se for de chula, né? Chula, moré, e esse negócio todo aí. Nada contra, não estou aqui, tá? Mas eu sou igreja. Igreja, tá? E não reúno numa sinagoga, mas numa, tá? Igreja. Mas deixa eu voltar aqui onde eu quero chegar. Então Jesus quebrou esse paradigma todo aí, quebrou. Ok? Como que ele quebra isso? Quando ele envia dois representantes de Jerusalém. Então esses homens não foram só para... Eles não vêm, esses homens, Pedro e João, não viajaram essas léguas todas de Jerusalém a Samaria só para sair batizando as pessoas, não. O Espírito Santo, ou orar, melhor dizendo, para que as pessoas fossem batizadas, não. Para criar a paz, a união, a sinergia, o amor, a harmonia, a alegria, para quebrar de uma vez por todas todo qualquer tipo de laço, de problema entre Jerusalém e entre Samaria, para mostrar que a igreja era uma só igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu comento isso melhor, queridos, depois eu vou parar por aqui, essa parte de eu preciso prosseguir. Eu tenho um comentário melhor a esse respeito. No primeiro livro que eu escrevi um livro em 2015, dos meus livros que eu tenho escrito, eles são vários, hoje estou na faixa de... Tenho 8 livros escritos. É claro que lançado e publicado, eu tenho hoje 3. O primeiro é... Deixa eu fazer uma merchandising aqui. Vamos lá. O primeiro é Entendes Tu que Lês, onde eu narro esse processo aqui, esse ponto de Samaria, Filipe e tal, e trabalho questões teológicas, questões acadêmicas. O segundo livro que eu tenho escrito é Guiados pela Glória, onde eu narro a questão de Davi, tentando levar a arco os erros que ele cometeu e como ele acertou os erros depois. E tem um livro que eu escrevi antes desse, inclusive, que é o livro Deus Não Te Esqueceu no Vale, onde eu narro a história de Ezequiel, o chamado, todo o processo. E outros livros que eu tenho aí. Um livro que eu falo sobre Paulo e as igrejas que Paulo pregou, e as cartas de Paulo em prisão, onde eu narro um livro chamado... onde eu trabalho, um livro chamado Preso, né? Ou Acorrentado, melhor dizendo, Acorrentado à Liberdade. Mas deixa eu parar de falar do meu livro, vamos continuar para a aula aqui então. Depois eu explico para vocês, se quiser entrar em contato, a gente conversa depois. Fechando aqui então, segundo subtópico, queridos, meu Pai, o mover do Espírito Santo não pode ser detido. Atos dos Apóstolos começa com a transferência da responsabilidade e da autoridade para os apóstolos. Jesus os comissionou, subiu ao céu e o Espírito Santo desceu com poder para começar a salvar os judeus perdidos. Primeiro e depois trazer os gentios à salvação. Então vamos começar. Atos dos Apóstolos, gente, ele trabalha a princípio, ele tem seu início, focando nessa ideia, dessa transferência. Se você pegar Atos 1 ali, Jesus está conversando no monte com seus discípulos, ele está preparando-se para subir ao céu, para encontrar-se, estar novamente com o Pai, onde Estevão ouviu a destra de Deus, mas ele está dando as últimas instruções aos discípulos. E dentre essas últimas instruções, o foco delas é que eles dessem continuidade ao trabalho iniciado por ele aqui, durante o tempo que aqui esteve e vivera como homem. E mostrando-nos e fazendo-nos entender
que o Espírito Santo é quem estaria com eles para auxiliar isso. Coisa dita essa primeiro por ele lá a partir do capítulo de número 16 e 17 do Evangelho segundo escreveu João. Então, a princípio, é isso aqui que a gente tem que focar. Professor, foque nisso. O Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, inicia com essa transferência. Não que Jesus esteja dizendo que não é mais responsabilidade dele, que ele não zela mais pela igreja. Não, ele zela. Não que ele transferiu a responsabilidade dele para o Espírito Santo, ele ainda continua tendo a dele, como o Pai tem, como o Espírito Santo também tem. É nos fazendo entender os papéis da Trindade nesse trabalho da salvação, nesse processo todo que é a nossa salvação. E também nos fazendo entender que nós agora, chamados por Cristo, guiados pelo Espírito Santo, através do amor, do poder dados a nós pelo Pai, temos também um compromisso, nos foi passado, nos foi dado essa autoridade para darmos continuidade a este trabalho, a esta obra realizada pelo Santo e Glorioso Espírito de Deus, a saber, o Espírito Santo. Vamos lá então, meus queridos, glória a Deus. A oposição rapidamente se levantou, tanto de dentro como de fora da igreja. Então, o que aconteceu? Iniciou o trabalho? Foi fácil? Não. Porque assim que os apóstolos começaram a realizar as primeiras obras aqui deles, já como igreja, a oposição começou. Dentro no sentido geográfico. Eles começaram dentro de Jerusalém, aquelas regiões ali, e ali dentro mesmo começou as perseguições. Tá? Então a perseguição começou a princípio de dentro. Dentro também no outro sentido, no sentido, além de ser geográfico e territorial, que é a região onde ele estava, a perseguição começou ali dentro, também uma questão ligada à etnia, povo, porque os patrícios dele, a saber ali, judeus, né, os samaritanos, pessoas próximas ali que tinham o sangue, por assim dizer, deles, os judeus, né, o povo escolhido de Deus, começou também, dentre eles, líderes religiosos, os perseguirem. Olha que coisa terrível. Então, ali mesmo, naquele berço, naquele ambiente, iniciou-se uma terrível perseguição. Isso é bom que a gente foque. Professor, se tiver tempo aí, meu querido, foque e trabalhe isso, essa perseguição próxima, interna. Porque, às vezes, a gente precisa entender que a perseguição virá, muitas vezes, de onde a gente menos espera. Há quem pense que, ao iniciar uma obra para Deus, um trabalho a Deus, haverá sempre a perseguição externa. Não, nem sempre. Às vezes são perseguições internas, próximas a nós. Pessoas, às vezes, não entenderem o agir de Deus em nossas vidas, acabarão nos perseguindo, mas isso não nos é motivo para pararmos de forma nenhuma. Prossiga, continua, avante, faça a obra de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Então, veio a oposição. Vai lá. De dentro e de fora, né? Contudo, o poderoso mover do Espírito não podia ser detido enquanto a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia em Jerusalém. Então, tem uma referência de um livro aqui que eu creio que é da Central Gospel, que é a editora aqui, abençoada, glória a Deus. Vamos lá então. Então a ideia básica é o quê? A perseguição veio, mas a perseguição não conseguia parar, não conseguia frear a obra e o agir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo utilizou a própria perseguição para motivar alguns homens. Então, é aquela velha história, da chamada história do omelete. Você pega ali 1, 2, 3 ovos, mas você bate tanto, e aquele negócio que, não dá, que visivelmente, a princípio, não daria para muita coisa, acaba crescendo, expandindo. Então, a perseguição de dentro, vizinhos, patrícios, territorial, pessoas ali, e de fora também, dentro do mesmo sentido, tá? Império e também autoridades religiosas, essa perseguição, ao invés de parar, ao invés de frear, ao invés de brecar a obra do Espírito Santo, ela foi utilizada pelo próprio Deus como uma força para motivar pessoas a dar continuidade. Toda essa perseguição fez com que muitas pessoas passassem a amar ainda mais. Por quê? Porque tudo o que lhes estava acontecendo já lhes havia sido dito antes por Jesus Cristo, a pessoa de Cristo. Então, eles viam nessa perseguição o cumprimento de coisas ditas anteriormente por Cristo. Olha aí que coisa tremenda. Vamos continuar, meus queridos. Hoje, vamos contextualizar agora. Hoje, não somos mais uma igreja primitiva, como nos primórdios, mas o Espírito ainda continua responsável por vocacionar homens e mulheres a fim de continuar a obra de Jesus, no resgate dos perdidos, no acolhimento dos necessitados e na expansão do corpo de Cristo. Aqui, meu querido professor, tá? Você pode trabalhar o quê? É esse ponto aqui, nesse primeiro subtópico aqui, melhor dizendo, no segundo subtópico, 1.2, o mover do Espírito Santo no poder não pode
ser detido. O mover do Espírito Santo não pode ser detido. O que você pode trabalhar aqui, em princípio, nesse ponto aqui? Primeiro, mostrar-nos o início, ali em Atos, essa responsabilidade dada, essa transferência no que tange agora Cristo, o que ele fazia, nós seguirmos as pisadas de Cristo, como Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, sermos, né, imitadores de Cristo. Como Paulo assim o era, nós também o somos, os apóstolos também assim o eram, fazer isso, dar continuidade, mas que, assim como essa obra começou debaixo de perseguição, ela não parou, ela não foi, a perseguição não conseguiu pará-la. E cabe a nós hoje entendermos isso. Essa seria a nossa aplicação para esse subtópico aqui. Entendermos que, apesar de nós não sermos como era a igreja primitiva, há muitas coisas que eu não teria tempo aqui hábil para falar, porque eu tenho ouvido de muitas pessoas, por que a gente hoje não é como a igreja primitiva? Gente, existem algumas coisas, é claro, no que tange a questão governamental, no que tange a questões territoriais, no que tange a muitos processos que nos diferem do trabalho, a forma de trabalhar, de convivência, tá? Como vender propriedade. Todo esse processo, existem algumas dificuldades aparentes que eu não teria tempo hábil, e eu não quero nem começar a falar para que eu não perca o foco aqui da aula. Então, fica aí o meu contato. Eu já estou acumulando um monte de coisa para falar com vocês. Mas a ideia básica é essa. Então, hoje, o que nós temos, apesar de não sermos, vivemos como eles viviam, tá? Nós também hoje sofremos perseguição. É claro que isso vai de localidade para localidade. No Brasil não há, não estou dizendo que não haja perseguição, entendam. Há perseguição e há muita, mas o tipo de perseguição como esse que nós estamos vendo aqui, a gente não sofre hoje. Então, às vezes, morrer por causa dessa proibição de se portar Bíblia, de se pregar o Evangelho. Nós temos templos espalhados por todos os lugares, glória a Deus por isso. Mas, então, é essa a diferença. Quando fala hoje aqui, apontando para o mundo todo. Então, o que a gente precisa entender aqui? Deixa eu ser claro e explicar onde eu quero chegar. Qual deve ser o seu objetivo no segundo subtópico? Mostrar-nos que hoje, apesar das perseguições, o mesmo Espírito que agia lá, essa pessoa que relacionava-se com os cristãos do primeiro século e também com os, a saber, a igreja primitiva e por demais com os pais da igreja em tempos posteriores, é o mesmo Espírito, é a mesma pessoa que quer ter conosco o mesmo relacionamento. Tá? Então, eu tenho ouvido de algumas pessoas, gente, mas por que o Espírito Santo não está atuando mais como atuava? Parece que a gente acaba cometendo o erro de transferir tudo para o Espírito Santo. Essas falhas, essas debilidades nossas. O Espírito Santo não está trabalhando hoje como trabalhava mais. Ele não está curando hoje como curava mais. Ele não está agindo hoje como agia mais. Ele não está abençoando. Gente, para com isso. O Espírito Santo, da mesma forma, eu é o Espírito Santo. Nós é quem mudamos. O problema é que às vezes a gente às vezes fica ao invés de ficar parando para olhar o que o Espírito Santo não está fazendo, não seria melhor se nós pararmos para olhar o que nós não estamos fazendo? Ao invés de estudar o Espírito Santo para ver o porquê que ele não opera como nós queríamos que ele operasse, não é melhor que nós estudássemos a nós mesmos, o nosso comportamento, o nosso proceder, a nossa adoração realmente, o nosso louvor? É realmente um louvor? Nossas letras são bíblicas? Louva a Deus realmente? Ou é um chuva de vingança para lá, vingança para cá, sabor de não sei o que, sabor de não sei o que lá, aquele negócio todo, coisas que nos exaltem, abatem o próximo, coisas que nos põem num lugar que nem Deus colocou ainda e a gente já está achando que está. Nós mudamos. A realidade é essa. Nós, o erro é nosso. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A mudança é nossa, a falha é nossa, o erro é nosso, a pendência é nossa. E quem precisa mudar para ontem somos nós. O certo é que seria, como quem diz, né? Primeiro você e eu, mas nesse caso, como eu estou gravando, eu e você, tá? Entendam, independente do português, eu e você. Amém? Vamos continuar aqui então. Então, esse seria o ponto. Segundo tópico, e essa lição é gigantesca, meu Deus. Vou passar de uma hora aí, vocês me perdoem. Pecados contra o Espírito Santo. Vamos falar então dentro do relacionamento com o Espírito Santo. Entende isso, professor? Ainda que eu tenha dito muita coisa, o foco é esse. Nós estamos falando de um relacionamento. Então, a princípio, qual é o relacionamento do Espírito Santo com o cristão, o ser humano? Então, esse é o ponto, o nosso foco. Tá? A gente focou nisso aqui, mover todo esse processo. Agora, os pecados contra a pessoa do Espírito Santo. Há como pecar contra o Espírito Santo? Ou se não? Vamos ver. Subtópico 2.1. Resistir obstinadamente o Espírito Santo.
Ao longo dos séculos, Israel se recusa, ou melhor dizendo, ao longo dos séculos, Israel se recusara a submeter-se a Deus e a obedecer às verdades por ele reveladas. Seus ouvidos não escutavam a verdade, seu coração não recebia a verdade e seu pescoço não se curvava à verdade. Em decorrência disso, mataram o próprio Messias e depois ainda resistiram insistentemente contra o Espírito Santo. Meu Deus. Vamos pegar um pouquinho disso aqui que eu vou virar a página da revista. E lembrando que eu estou usando aqui a revista de aluno. Está aqui, ó, você está vendo aí. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, tá? Eu amo. Inclusive, está aqui, ó, eu gosto muito dessa Central Gospel, tá? Não estou aqui fazendo propaganda porque eu não conheço ninguém na Central Gospel, não trabalho lá. Mas por quê, gente? Eu não vou ficar aqui elogiando revista Caras, revista Contigo, revista Lendo. Poder de Deus, palavra de Deus, bênção de Deus, que Deus abençoe a Central Gospel. Eu uso outra editora também, gravo vídeo de outra editora. Quem me assiste no meu canal sabe disso. Então eu louvo a Deus pela vida dessas editoras que estão aí trazendo a palavra de Deus, tá? Então, Central Gospel, que em 2020 seja o ano de vocês crescerem 10 vezes mais. Eu creio nisso. Bênção. Obrigado. Vocês são bênção para a minha vida. Voltando aqui então. Então, continuando aqui. Ao longo dos séculos, Israel se recusara a submeter-se a Deus. Então, o que é a ideia base, gente? Um dos pecados que a gente pode estar cometendo contra o Espírito Santo é a resistência a Ele. Resistir a Ele. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas existem aqueles que resistem tal ação, resistem tal agir, resistem tal trabalhar. E isso, professor, deve ser um ponto focado e colocado por vocês. O Espírito Santo, o povo de Israel, a nação hebreia, né, os judeus, eles, com o passar do tempo, foram resistindo ao Espírito Santo. Há uma série de fatos que precisam ser analisados. Um deles, é claro que eles não reconheceram e não reconhecem ainda hoje o Espírito Santo como pessoa divino, não é esse reconhecimento, tá? Mas eles não só, o fato é que não é só não terem reconhecido o Espírito Santo como pessoa, porque isso só veio a ser evidenciado mesmo no Novo Testamento, ainda que haja menções, ainda que haja inserido nos contextos bíblicos do Antigo Testamento, o agir do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, mas eles não possuíam ainda esse entendimento como nós temos hoje, que temos as duas compilações, Antigo e Novo. Mas ainda assim, o próprio agir, o próprio trabalhar do Espírito Santo, eles sempre resistiram à forma como o Espírito Santo tentou ali buscá-los e trabalhá-los e redimi-los e colocá-los na presença. Então, resistir à ação do Espírito Santo é pecar contra ele. Então, foque nisso aí com seus alunos, essa resistência, esse coração endurecido por demais, esse coração de pedra, é um pecado contra o Espírito Santo. A nação não quis aceitar a nova verdade que Deus vinha revelando ao longo das eras. Então, Deus veio se revelando e revelando o Filho, Cristo, revelando o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo aqui dito na lição, e ainda assim eles fecharam o coração para isso, para essa verdade. Em vez de enxergar a verdade de Deus como uma semente que produz frutos, né, e mais sementes, os líderes embalsamavam a verdade e recusavam deixa eu virar, a aceitar qualquer coisa nova. Então, Deus em novidade, sempre trazendo revelações de si, do seu agir e de sua obra aos judeus, mas os mesmos endureceram o coração. Foca nisso aí, professor, superintendente, ajuda o professor. Quando Jesus veio ao mundo, a verdade de Deus estava incrustada de tantas tradições que o povo não conseguiu reconhecê-la. Vamos lá. Quando esta lhe foi apresentada, as tradições mortas dos homens haviam substituído a verdade viva de Deus. Então, o que é o ponto esse finalzinho aqui? Professor, de repente você está em dúvida aí, preparar sua aula, trabalhar. Isso aqui é uma pré-aula para te ajudar nesse sentido. Segundo tópico, pecado. Nós estamos falando agora nesse segundo tópico sobre os pecados contra a pessoa do Espírito Santo. Um deles é resistir. E a prova dessa resistência, dada pelo comentarista, é a nação de Israel. Como a nação de Israel resistiu? Fechando-se para as revelações de Deus, nas revelações de Deus, o que Deus apontava para o Filho e para o Espírito também, o Deus apontando, Pai, Filho e Espírito, essa Trindade Santa, e no lugar disso, apegando-se a tradições humanas. Então,
foque nesse ponto aqui. O uso, a chegada, a aplicação de tradições no lugar daquela que deveria ser a verdade clara e plena, que é o Evangelho de Cristo Jesus, tá? A salvação. Então esse seria o ponto aí. Segundo, mentir ao Espírito Santo. O pecado de Ananias e Safira foi instigado por Satanás. Uma questão extremamente séria. Se Satanás não consegue derrotar a igreja com ataques externos, infiltra-se em seu meio e trabalha em seu interior. O pecado do casal foi motivado pelo orgulho, algo que Deus considera particularmente abominável. Por certo, a igreja louvava ao Senhor pela oferta generosa de Barnabé, quando Satanás sussurrou ao casal: vocês também podem desfrutar desse tipo de glória, né, com a conjectura aqui, do autor aqui. Barnabé. Ou seja, vocês também podem desfrutar desse tipo de glória. Façam os outros pensarem que são tão espirituais quanto Barnabé. Vou explicar já já. Ao invés de resistirem às investidas de Satanás, Ananias e Safira cederam ao inimigo e planejaram uma estratégia, mas o seu fim foi trágico. Gente, vamos lá falar sobre isso aqui então. Vocês perceberam que eu, na medida do possível, estou tentando ler a lição. Possa ser que isso leve um tempo, tome um tempo, mas há pessoas que não têm a lição. Então, talvez, eu lendo aqui um pouco antes, pode auxiliá-las. Esse subtópico 2.2, mentir ao Espírito Santo. Então, além de resistir ao Espírito Santo, que está lá no outro tópico anterior, ou melhor dizendo, no subtópico anterior, eu também eu consigo, ou é possível, mentir ao Espírito Santo. Em que sentido isso é possível? Gente, o Espírito Santo não é Deus? Sim. Como é que engana Deus? Como é que alguém consegue mentir para o Espírito Santo? Gente, isso aqui, nós vamos analisar a prática disso e a teoria disso. Em primeiro lugar, ninguém consegue mentir para o Espírito Santo, assim como ninguém consegue mentir para Jesus Cristo, assim como ninguém consegue mentir para Deus, o Pai. Não é possível mentir para Deus. Praticamente não é possível mentir para Deus. Então, por que esse termo mentir? Por que essa ideia de mentir? Como é que a gente consegue mentir para o Espírito Santo? Então, vamos tentar entender a princípio isso aqui. Deixa eu trazer o contexto para a gente poder explicar isso aqui melhor. E eu vou tentar ler aqui na minha Bíblia, inclusive a tradução é RC, a tradução muito usada que vocês usam em revista e corrigida, né? Ao meio da revista corrigida. RC. Então, deixa eu explicar isso aqui. Vamos lá. O contexto é claro, Atos 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o qual é um contexto bíblico, na qual nos conta que a igreja estava em expansão, crescimento, precisava daquele auxílio, ajudar as pessoas. No capítulo 4, já para o 5, nos mostra que um homem chamado Barnabé, o filho da consolação, né, que é a palavra bar no aramaico, apontando para o hebraico, aponta para filho. Então, Barnabé, vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro dessa propriedade. Ele não reteve nada. Ele vendeu um terreno, uma propriedade, não sei o que era. Por exato, a gente fala propriedade, dá-se a entender um terreno, uma localidade. Lembrando que ele era natural lá de Chipre, uma ilha. Dá-se a entender que Barnabé tinha uma situação até financeira até boa. Morar numa ilha naquele tempo. Um dos moradores de Chipre, Barnabé, vende uma propriedade que ele tinha e dá todo o dinheiro dessa propriedade. Olha que coisa linda. Por amor, gente. Filantropia, ajuda. Camarada desprendido de bem material. Camarada que entendeu o processo da salvação. Foi salvo, entendeu, grato. Ele dá como um presente. Ele sabe que aquilo ali, para ele, não é nada mais. Por amor a Cristo. E ele dá, todo o dinheiro é depositado na mão dos apóstolos. Pô, gente. O gostoso é que ele não deu dinheiro na mão do apóstolo. Você que está ainda me ouvindo aí, eu não quero parar minha aula para falar outras coisas, de lançar em direta, que eu não sou disso. Deus me chamou para pregar a palavra de Deus, mas tem gente colocando no pé, o melhor dizendo, nem no pé, né, que aqui era aos pés dos apóstolos, uma expressão usada naquela época. A gente colocando no bolso do apóstolo. Cuidado com isso aí, querido. Não ponha nada no bolso do apóstolo. Faça por amor a Deus, amor à obra, para ajudar, para auxiliar. Eu não vou nem esticar esse assunto, não. Possa ser que numa aula só sobre dízimo e oferta, a gente trabalhe isso aqui. Deixa eu ser fiel, tá? O cronograma que eu preciso seguir da Central Gospel aqui. Então, o que acontece? Barnabé vendeu e deu todo o dinheiro. Nosso foco aqui é esse. Tá? Se eu falar alguma coisa que você sentir que excedeu, eu te peço que não fique chateado comigo, que não saia mandando dislike, porque às vezes a gente fala, estou gravando aqui, eu não edito, então não sai. Tá? Mas desconsidera algumas coisas que eu dizer, se você sentir que não é bom, que não é legal, que eu também sou humano e tendo a errar, minha tendência é errar também. Mas voltando aqui, Barnabé deu lá o dinheiro. Com isso, gente,
uma herdade, dá-se a entender que não foi um terreninho pequeno, um negocinho jogado, uma boa propriedade, uma boa, excelente, e que o dinheiro lá foi um dinheiro bom, um valor considerável. E isso meio que se espalhou. Todo mundo dizia, rapaz, o camarada é homem de fé, camarada é homem de fé. Louvado seja Deus, glória a Deus, Deus pela vida de Barnabé, homem de Deus. E o Barnabé ficou famoso, não que ele quisesse isso, não que fosse a intenção dele, mas é claro que a gente sabe que realmente isso acontece. Né? De repente você está me assistindo aí, você queira doar para uma obra séria, pastores sérios, R$ 1 milhão você tem sobrando aí, não sei, sobrando, você tem aí? Doa. Mas é claro que seu nome vai ficar, não vai você fazer por isso, mas é inevitável. Então, Barnabé fez uma obra séria. Lembra que eu disse, doe para uma obra séria. Barnabé foi lá e doou, ficou famoso, conhecido. Aí Ananias e Safira, um casal, fez, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer o mesmo que ele. Como ficou famoso, vamos fazer o mesmo que ele, vamos vender um terreno. Eles venderam essa propriedade, retiveram, esconderam, tomaram para si uma parte, deram a outra parte, dizendo que aquela, o problema é que eles tomaram a parte e disseram, isso aqui foi todo o valor do terreno. Pedro não saberia, nenhum de nós saberíamos, se estivéssemos no lugar de Pedro. Mas o Espírito Santo, que é Deus, que quer relacionar-se conosco, olha a relação. Não pode haver mentira nessa relação, assim como não pode haver endurecimento, rejeitar, né, ao Espírito Santo, esse é o foco lá, na cada final de cada tópico e subtópico que você fale isso, professor, foque isso, nós também não podemos mentir para o Espírito Santo, não podemos mentir para ele. Então, nesse momento, o Espírito Santo revela isso, fala isso com Pedro, Pedro traz o coração de Pedro, Pedro chama, então, Ananias, fala com ele, chama os dois em separado, porque o Espírito Santo revelou detalhes que a gente vai falar agora, e no pouco seguinte ambos morreram, e você conhece bem a história. Onde eu quero chegar com isso aqui? Vamos lá. Eu falei sobre mentir com o Espírito Santo. Em que sentido mentir aqui? Gente, olha o que Pedro disse. E deixa eu ler o texto. Bíblia Sagrada. Vamos embora. Bíblia. Eu não vou ler tudo não para ganharmos tempo, tá? São 1h06 ali de vídeo já. Vai para 7 agora. Deixa eu falar aqui. Reteve parte, tal, que eu já disse, Pedro. O Ananias guardou parte. Aí, quando ele veio, Pedro disse assim, disse então, Pedro, é o texto áureo, né? Capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que Satanás encheu seu coração, rapaz? Por que você se deixou levar por Satanás, Ananias? Para Satanás vir encher seu coração para você poder mentir com o Espírito Santo? Aí a gente chega onde quer agora, mentir com o Espírito Santo. Porque quando é que ele mentiu com o Espírito Santo? O Espírito Santo sabia, foi lá e falou com Pedro ainda. Nem para Pedro ele conseguiu mentir porque o Espírito Santo tinha falado. Quando é que dessa ideia de mentira? E aqui nós vamos entrar. Então, ele diz o seguinte, olha, se você tivesse guardado, se tivesse parte do que você vendeu, se quisesse pegar um pouco para você, você falasse, olha, peguei um pouco para mim, preciso, tá, vou guardar para mim e avisar seus apóstolos. Se você tivesse feito isso, não era seu, a gente ia entender. Se você falasse, não vou dar tudo, essa é a ideia de Pedro. Se você tivesse vendido o terreno e falado, olha, estou trazendo parte daqui, o resto eu não vou poder dar, eu vou precisar, eu não quero dar, é dele. Pedro falou, é seu. Ninguém te obrigou a vender o terreno. Entenda isso, Ananias. Ninguém te obrigou a nada. Se você falasse que não queria dar, é seu. Ficasse para você. Nós compreenderíamos isso tranquilo. E outra. Guardando não ficava para você? Se você guardasse o dinheiro todo, Ananias, se você guardasse o dinheiro todinho, não era seu já? A propriedade era sua, só como o dinheiro era seu. E já que você vendeu, mesmo que você acabou de vender, não continuou no seu poder, você vendeu e o dinheiro da sua venda, da sua herdade, ainda não era seu? Sim, a propriedade era sua. O dinheiro vendido continuou sendo seu. E por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o foco está aqui, gente. Professor, vou trabalhar com seus alunos aí, isso aqui é interessante. Essa parte aqui, ó. Por que formaste esse desígnio, não sei qual é a sua tradução bíblica, em teu coração? O que está dizendo aqui, ó? Mentir para o Espírito Santo e formar o desígnio no coração, biblicamente aqui, a ideia é nos apontar para quê? É que tanto ele quanto a esposa intentaram vender, venderam. Assim que venderam, assim que receberam o valor da venda, eles sentaram e ensaiaram, programaram-se. Essa mentira não ocorreu só no ato. Explique isso, professor, aos seus alunos. Tá?
Essa mentira não aconteceu no momento em que ele está conversando com Pedro, não. A mentira aconteceu no momento em que eles venderam, ou já estavam tentando vender, mas já pensando em ficar com parte. Eles conversaram, Ananias e Safira dialogaram e disseram, vamos dizer isso, vamos dizer que vendeu por tanto, vamos dizer que vendeu assim, vamos dizer que deu dinheiro assim, vamos dizer que o valor é assim. Eles ensaiaram em casa tudo o que eles iam fazer perante os apóstolos. Então, esse ensaio aí não era uma mentira para Pedro, porque Pedro ainda nem lá estava, nem sabia, não tinha. Enquanto eles estavam mentindo lá na casa deles, com eles, naquele momento, eles estavam mentindo para o Espírito Santo. Esse que é o negócio interessante. Então, você, um exemplo, um, alguém comete um adultério, um erro, e depois vai chegar em casa para contar, para falar que estava em outro lugar, mentir lá em casa. A mentira, ela começou a acontecer quando chegou em casa? Não, antes, só de fazer. Então, com Deus é dessa forma. Não é quando eu vou lá e conto a mentira que estou mentindo para Deus. Quando eu maquino, quando eu penso, quando eu ponho em prática a mentira, eu já estou mentindo para Deus. Ainda que eu não consiga praticamente, não é que Deus não saiba. Mentir para Deus não quer dizer contar uma coisa que Deus não saiba. Mentir para Deus é inventar, maquinar, esquecendo-me ou pensando que Deus não sabe. Então ele estava enganando a si mesmo, tentando enganar o Espírito Santo, que não tem jeito, e nisso enganando a si mesmo e os apóstolos. Então, o mentir para o Espírito Santo é isso, gente. Aqui não é contar uma mentira. Espírito Santo é tal. Espírito Santo, não. Só de eu pensar, maquinar, em tentar, antes de pôr às vezes em prática, eu já estou pondo em prática, eu iniciando, melhor dizendo, uma tentativa de mentir a Deus. E isso Pedro nos comprova, volto à Bíblia Sagrada, regra de fé e prática, quando Pedro disse, não mentiste aos homens, mas a Deus. Resumindo, Ananias, você não mentiu para mim não, rapaz. Você mentiu para Deus. Para mim passaria desapercebido, eu não saberia. Você falaria e ficaria por isso. Você me entregar o dinheiro, eu não ia nem perguntar nada. Pedro não ia nem perguntar. Os apóstolos, tá? Aqui, aos pés dos apóstolos, o dinheiro. Eu falo Pedro porque Pedro toma a dianteira e fala por ele aqui. Tá? Então Pedro não administrava o dinheiro sozinho, não. E você, varão, aprende isso aí, aprende com Pedro, Jesus. Eu lembro de Paulo, quando Paulo, gente, eu sei que a lição é outra coisa, mas quando Paulo, aquela oferta que Paulo levantou lá, 9 homens foram designados para carregar, junto a Paulo, levar aquela oferta, para que Paulo não ficasse sozinho com o dinheiro. Cuidado com o dinheiro dos outros, gente, pelo amor de Deus. Eu sou itinerante, prego a palavra, então um negócio que tem um temor terrível é dinheiro dos outros, suor das pessoas ali no dinheiro. Então, cuidado, fica atento, tá? Abre o olho. Deixa eu terminar aqui a aula. Entendeu então o processo, professor, meu querido, amado aluno? Explique seus alunos então aí. Que a mentira de Ananias foi que ele era. Então, o grego nos dá a entender ali, dentro do texto grego, que os dois meio que ensaiaram essa ideia de hipocrisia. A mentira é a hipocrisia, de onde vem a ideia dos atores lá. Eles inventaram em casa, eles traçaram um plano com tudo que ia ser dito. E prova disso o professor, realmente é isso mesmo? Sim. É isso, Fernando Aquino? Sim. Porque Pedro não chamou os dois juntos. Os dois mentiram, então Pedro chamou um. Como é que a polícia faz, às vezes, com pessoas criminosos que agem? Ele não põe os dois criminosos numa sala e pergunta, porque um olha para o outro, a versão. E as pessoas são ouvidas ali, tá? Os acusados, em separados. E o que a gente procura fazer é tentar bater as versões, ver se dá. Não que eu seja ligado à polícia, não sou. Mas é essa a ideia, até onde eu tenho estudado e visto, ouvido algumas pessoas falarem, assistido. Mas a ideia é essa. Então Pedro pegou ele primeiro, o varão abençoado, deu a versão dele. Ela veio depois sozinha. Se ela dá uma versão, sem saber que o marido morreu, lembrando disso. Se ela dá uma versão diferente, se ela cai em si, glória a Deus, gente. Nós vamos ler aqui, ó, morreu o marido, a mulher ficou, ia ter mais uma viúva na Bíblia. Mas não, ela morreu também, ambos, porque tentaram mentir para o Espírito Santo. Então, dentro do relacionamento Espírito Santo e cristão, não pode haver resistência nossa parte contra o Espírito Santo. E dentro do relacionamento cristão e Espírito Santo não pode haver mentira. Meu pai, eu já estou falando aqui que eu sou. Blasfemar contra o Espírito Santo. Talvez eu tome algum tempo aqui nisso aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá, então. A blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas não, grave isso, não. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou aqui é uma pergunta, né? A blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo? Deixa eu ler direito que é melhor. O segredo parece estar no título Filho do Homem.
que descreve Jesus ou o Messias em termos humanos. Ele era um homem, ele era um homem. Alguém pode analisar quem era Jesus e concluir que ele não passava de um ser humano. No entanto, se o Espírito Santo convencer alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, mas essa pessoa se recusar a aceitar o ministério do Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. Então vamos lá. O pecado contra o Espírito Santo é chamado de blasfêmia, porque indica que uma decisão final, lembrando que a palavra blasfêmia aqui, gente, é falar mal, falar contra, nasce daí. Chamado de blasfêmia, porque indica que uma decisão final e irrevogável foi tomada. O pecado não é perdoado. O pecado que não é perdoado é a rejeição obstinada da obra do Espírito Santo em convencer-nos do perdão que Cristo nos oferece, referindo-se especificamente aos líderes de Israel. Jesus ofereceu a todos eles as provas de que estavam esperando, ou seja, o ministério de João, o testemunho do Pai, as profecias do Antigo Testamento, seu próprio testemunho e a autenticação do Espírito Santo, para fechar de vez. Né? Mas, já que eles rejeitaram todas as evidências que Jesus era o Messias, nada mais lhes seria concedido. Vamos lá. Então, focando aqui, vou chegar no último tópico agora. Gente, blasfemar contra o Espírito Santo. Esse aqui dá o que falar. A famosa blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Em primeiro lugar, a melhor maneira de entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo é utilizar uma coisa que Jesus fazia muito. Jesus, enquanto ele ensinava, ele fazia muito isso. Quando ele ia dizer, ele tinha o costume de dizer o que era uma coisa, ele começava dizendo o que não era primeiro. Isso é importantíssimo. O próprio João Batista fez isso. Alguém perguntou, tu és o Messias? Ele já começou dizendo primeiro que ele não era. Então, eu coloquei algumas coisinhas aqui, num estudo que eu fiz, né, lá no seminário, onde eu lecionei ano passado, nesse seminário, e eu coloquei algumas coisinhas a esse respeito. Então, antes de falar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos tentar falar rapidamente, poucos minutos. Prometo tentar ser breve. O que não é. Primeiro, vamos saber o que não é, para a gente já aliviando a mente e focar naquilo que vem a ser. Primeiro, o que não é, vamos lá, o que não é ofender ou blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos lá. Seria o seguinte: primeiro, o que não é pôr em xeque, isso aqui é algum estudo que eu preparei, que eu produzi, pôr em xeque algumas manifestações duvidosas, ditas e tidas como sendo de caráter sobrenatural, atribuídas ao poder do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso? O que não é, a princípio, a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando eu estou, às vezes, numa igreja ou em qualquer ambiente, eu percebo alguém se portando de maneira, às vezes, diferente, extravagante, eu não sei explicar, aí eu, às vezes, acabo dizendo assim, olha, isso não é o Espírito Santo, não. Aí alguém vê, ouve, você acabou de cometer a blasfêmia, o Espírito Santo estava usando fulano e você acabou de dizer que aquilo não é, ou seja, que aquela pessoa não está sendo usada pelo Espírito Santo, que aquilo não é. Gente, isso aí é blasfemar contra o Espírito Santo? Deixa eu ler um texto bíblico e explicar. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então recebi uma profecia. Aí às vezes isso me traz uma certa dúvida, e enorme dúvida, e eu não creio que seja o Espírito Santo. Se eu disser que estou com dúvida, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Uma manifestação, alguém ali naquele momento fazendo algo que é estranho. Se eu disser que não acredito que seja o Espírito Santo, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Não, gente. Por quê? Em primeiro lugar, se alguém me passa algo e eu não creio que aquilo é do Espírito Santo, eu não estou pondo em dúvida a pessoa do Espírito Santo. Entenda isso. Se você, de repente, pensou isso, está preocupado, você não está pondo em xeque a autoridade, a verdade, o poder do Espírito Santo. Você está pondo em xeque a pessoa, o agir da pessoa. A pessoa se manifestou de um jeito estranho, fez um negócio esquisito lá e disse que o Espírito Santo mandou, que Deus mandou fazer. Tá, Deus mandou você transferir todo o dinheiro da sua conta para mim agora. Deus mandou, ai de ti, se não transferires. Ué, se eu não creio que se é o Espírito Santo eu estou blasfemando, não, eu vou transferir porque senão eu posso cometer o pecado. Não, gente. Eu estou duvidando da pessoa.
Por quê? Porque aquilo que ela está dizendo fazer, guiada, segundo ela, pelo Espírito Santo, não é algo comum às ações do Espírito Santo. Então, eu preciso entender isso. Manifestações, algumas coisas que trazem uma certa dúvida, e são duvidosas mesmo, realmente. Não que eu seja uma pessoa cabreira, não. Aquilo ali é visivelmente duvidoso. Aí eu não estou crendo? Eu estou contra o Espírito Santo? Não. Então não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque precisa provar realmente saber. Por quê? Porque tem três espíritos: o Espírito Santo, o Espírito do homem e o Espírito do diabo. Qual desses três espíritos está agindo aí nesse negócio? Fica atento, tá? Então, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Deixa eu correr aqui. Ofender o Espírito Santo com palavras. Gente, muitas pessoas que blasfemam, muitas pessoas, ou muitos pensam que blasfêmia é xingar o Espírito Santo. Mas se você xingar Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, com vários palavrões, não irá cometer essa blasfêmia imperdoável. Então a gente pensa assim, gente, eu xinguei o Espírito Santo. Eu não vou xingar aqui, primeiro porque eu não xingo. Segundo, porque a gente precisa fazer prática para provar a teoria. Né? Eu não vou, se eu estiver dando uma aula sobre drogas, eu não vou usar droga numa aula para poder mostrar os efeitos, jamais. Então, isso aí não necessita. Então, se a pessoa fala palavra de baixo escalão, xingar, a palavra chula, contra o Espírito Santo, eu cometi a blasfêmia? Não. O Espírito Santo, a questão levada ainda à questão da ignorância. Ainda assim, ainda que eu xingue Jesus, ainda que eu diga, ainda assim haverá perdão para mim, porque isso não é, ainda a blasfêmia contra o Espírito Santo, embora seja pesado. Tá? Então, a gente nem sair por aí duvidando de qualquer coisa, tem que estar atento, provar o Espírito. E também não sai xingando, não. Então, deixa eu ver um outro aqui para a gente entrar lá, cair no ponto que a gente precisa chegar aqui, por causa do tempo que eu estou ligado ali. Autodeclarar-se ateu. Vamos lá. Se eu disser sou ateu, se negar a Deus, ou seja, o ateísmo, fosse considerado por Jesus como sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, jamais haveria possibilidade de conversão entre os gentios. Então, suponhamos o seguinte: se eu disser, olha, eu sou ateu. Não existe Deus, não. Não existe Deus. Não há Deus. Não tem, porque não existe. Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Não é ainda a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado, sim. Todos eles que eu citei aqui são. Todos os são. Mas não é ainda a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Salmo 53:1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Tá? Ou seja, então muitos de nós, quem sabe, eu estou falando para alguém que já foi ateu. E hoje está aí, tu é um salvo em Cristo, querido. Porque você já foi ateu, negou a existência de Deus, negou o Espírito Santo, negou, e você agora não foi perdoado? Claro que foi, glória a Deus por isso. Caiu em si, reconheceu o erro, o Espírito Santo convenceu você que você estava errado, e você hoje leva uma vida pia, santa e agradável diante de Deus. Glória a Deus, não é um pecado perdoável, não é versão pelo Espírito Santo, não. Se você era um nécio, como diz que nécio, lembrando que a palavra nécio, né, está lá de Nabal do hebraico, do nosso nome Nabal, que você conhece, nécio, né? Outra coisa, vamos continuar. Outra coisa aqui também, que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Estou falando só o que não é. Negar a divindade do Espírito Santo. Negar que ele é divino. Ao negar a divindade do Espírito Santo, muitas seitas o retratam como sendo uma força pessoal que Deus usa para fazer as coisas acontecerem. Gente, vamos lá. Negar o Espírito, negar a deidade, negar a divindade. O Espírito Santo é uma força, um poder. Ele não é Deus. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Quando eu nego a divindade do Espírito Santo, eu não estou blasfemando em si contra o Espírito Santo. Porque, se fosse assim, nenhum ex-testemunho de Jeová pode ser salvo. Ninguém. Nenhum ex-testemunho de Jeová que tornou-se cristão, protestante, está fazendo aquilo na igreja. Está à toa, porque se um dia ele negou a deidade do Espírito Santo, hoje ele é um cristão, protestante, evangélico, aceitou a vida, se entregou a Cristo de coração, aceitou a Cristo como seu Salvador, ele está lá fazendo o que na igreja? Está à toa, porque se blasfemar contra o Espírito Santo realmente é negar a divindade, nenhum ex-testemunho de Jeová, nenhum pode ser salvo. Não adianta nem vir para o lado do evangelho que não vai ser salvo. Não é isso, gente. Então, não é negar a divindade, não. Muitos negam a divindade. Até nós, um dia, quem sabe, antes de conhecermos e estudarmos a Bíblia, negamos a divindade, negamos que o Espírito Santo é divino. E muitos têm até dúvida, ainda hoje, mesmo sendo cristão, não conhece a doutrina da Trindade, tem essa dúvida. Então, negar a deidade do Espírito Santo não se torna blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, já que a gente já disse o que não é, vamos partir para o que é, tá? Então, deixa eu ganhar tempo aqui. Eu peço perdão a vocês por estender muito. Então, a melhor maneira de entender que eu batismo com o Espírito Santo, ou, desculpa, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é analisar um ponto importante aqui. Qual seria?
é analisar primeiro lá o contexto. Né? Vamos ver um pouquinho aqui, dentro da Bíblia Sagrada aqui. Então, o que seria isso, gente? Aquele texto lá que a gente conhece muito bem, né? Mateus 12, 31, Marcos 3, 29, Lucas 12, 10. Naquele texto, Jesus curou um homem, como? Fazendo o quê? Expulsando da vida de tal homem um espírito, um demônio, um espírito imundo, na qual fazia com que o homem ficasse surdo e mudo. O homem não falava nem ouvia. Como resultado disso aconteceu? Os fariseus presentes ali viram aquilo, se enfureceram, se encheram, se iraram daquilo, e esse enfurecer deles aflorou no coração deles a inveja. Eles invejavam a Cristo, se enfureceram contra Cristo, se surgiram contra Cristo e disseram que Cristo só fazia o que ele fazia porque ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, a saber, Beelzebul. Aí sim, gente. Por quê? Vamos lá. Eles sabiam quem era Jesus, sabiam que ele era o Messias, sabiam que ele vinha da parte de Deus, tinham todas as evidências que Deus estava na vida deles. Eles até mesmo entendiam realmente, não havia dúvidas mais de que Deus era com eles. Só que se eles reconhecessem isso, eles perderiam o lugarzinho deles lá no pedestal da vida lá, que era a posição com Roma, a posição de alto calão do povo, aquele negócio todo, comandar. Então, eles preferiram, mesmo tendo a certeza de que Deus era com Cristo, de que o Espírito Santo atuava em Cristo, o Espírito de Deus estava com Cristo, a saber, o Espírito Santo, preferiram, mesmo sabendo quem era Jesus, dizer que ele expulsava demônio pelos espírito do demônio. Então, resumindo, gente, onde eu quero chegar, para que a gente não tenha tempo. Então, a blasfêmia com o Espírito Santo, ela é primeiro consciente, ela é depois deliberada e ela é depois intencional. Então, tudo que eles fizeram não foi assim, eles, porque e tal, será que ele faz? Não, eles sabiam, eles tinham certeza. Então, fizeram intencionalmente. Eles tinham certeza, então deliberaram contra Cristo. Eles tinham certeza, então fizeram aquilo, disseram aquilo conscientemente. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e é claro que uma aula como essa não dá para explicar um assunto tão grande, eu teria que ter uma aula só para isso, porque eu tentar ser breve, só para auxiliar, professor. A blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é um endurecimento consciente, deliberado, tá? Intencional, contra a obra do Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Então, quando eu nego a Cristo, eu nego o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem faz a obra para me levar a Cristo. Aí não tem jeito, aí... E esse negar a Cristo tem que sentido? É não querer aceitá-lo? Não. É quando eu tenho plena convicção de que Cristo é Deus, que Cristo salva, que veio enviado pelo Pai, que o Espírito Santo é... Quando eu sei, quando eu tenho pleno conhecimento, mas não quero, não quero. Quando a pessoa diz, eu não creio, isso que eles fizeram. Então eles não tinham dúvidas mais, como alguns dentro do povo tinham. Eles já tinham a convicção, tudo que eles precisavam saber sobre Cristo, no que tange a sua natureza, a obra, a origem, todo esse processo daquilo que ele estava fazendo, tudo eles sabiam, mas ainda assim preferiram, para não perder o seu status, a sua posição, e preferiram negar isso e atribuir a Cristo, melhor dizendo, a obra que Cristo fazia, ou ao Espírito Santo, que a qual estava com Cristo nessa obra, a autoridade de Satanás, dizer que foi Satanás. Então, qual é o perigo nisso aí? Gente, quando o Espírito Santo faz, e eu digo que foi o espírito imundo, ou Satanás, ou Beelzebul, colocar Deus, as moscas, o diabo, Satanás, eu estou fazendo uma troca. Cuidado com isso, gente. Por que? Que troca? Vamos lá. O que Satanás queria? Tomar o lugar de Deus. Sempre inventou isso. Nunca conseguiu. Foi lançado, você sabe muito bem, conhece o texto nesse respeito. Só que Deus está fazendo. Aí eu pego Deus, a pessoa do Espírito Santo, e falo que foi o diabo, eu estou colocando o diabo no lugar de Deus e Deus no lugar do diabo. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado com essa blasfêmia com o Espírito Santo. É por isso que para esses aqui não teve perdão. Esses camaradas aqui não. Gente, se você quer ter certeza de alguém que perdeu a salvação mesmo, pense, né? Esses aqui. Não, Jesus falou, não será perdoado. Não foi perdoado. Eles não tiveram perdão. Então, cuidado. Você que sabe, que conhece, que experimentou, que andou, que viveu com Cristo, que recebeu de Cristo todo o amor, temor. Meu Deus do céu, enquanto eu falo isso, eu fico tremo aqui. Cuidado, para que você, cônscio, tá, da obra de Cristo, não venha depois dizer, negar essa obra, negar o Espírito Santo, negar a pessoa do Espírito Santo, mas deliberar, consciente, tá, quando não há dúvida. Isso sim, gente, é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não sei, sinceramente, se eu conseguir explicar
com tanta clareza, de fazer entender, tá? Mas ainda assim, se houve dúvida, a aula no dentro normal da Central Gospel vai ser domingo. Hoje é terça-feira, estou gravando terça-feira, dia 11, está aqui no meu relógio, dia 11, e a data 16h53 que eu estou gravando aqui. Tá? Você pode perceber que está escurecendo a imagem. Por quê? Porque eu não tenho câmera de qualidade, eu não tenho um computador de qualidade, eu não tenho estúdio de qualidade. São umas lâmpadas espalhadas, um ventiladorzinho fazendo barulho, está escurecendo uma clarabóia. Então, são recursos precários que eu tenho aqui. Às vezes não dá para te dar aquela qualidade boa que você precisa. Então, às vezes, eu até te peço perdão, gente, tá? Mas pelos meus recursos, né, como a situação que eu estou hoje, né, eu vivo hoje, né, como diz aí, desempregado. Então, até eu esperar comprar esse monte de coisa para começar a gravar, eu ia perder. Então, eu prefiro, com meus poucos recursos, auxiliar vocês aí, dentro da medida do possível, do que esperar todo aquele aparato técnico, aquela coisa toda, edição, e eu também não aprendi a mexer com isso. Então, peço perdão pela qualidade. Mas, se você, onde eu estava falando, quiser entrar em contato, falar conosco, só me ligar aí que a gente explica melhor o que é blasfêmia com o Espírito Santo. Isso é, se eu não conseguir passar. Última parte, vou fechar agora. Entristecer o Espírito Santo, ok? Então, sempre que eu termino o subtópico, eu faço isso, você já me conhece, me acompanha, sabe que eu dou uma explicadinha. Então, o que é pecar contra o Espírito Santo? Explique isso aí para os seus alunos. Dentro do nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos entender uma coisa: a gente não pode resistir ao Espírito Santo, ao que ele faz, não pode ser obstinado e resistente a ele, não podemos de maneira nenhuma mentir para ele, então a gente sabe que não consegue mentir, mas ainda assim tem pessoas que tentam. O que é mentir para o Espírito Santo? A ideia ali não é conseguir na prática, mas é fingir, é deliberar, é criar, é ser falso. Quando eu sou falso com as pessoas e com os demais, com a obra, finjo ser uma pessoa que eu não sou, nunca fui. Quando eu sou um ótimo marido no púlpito, mas uma tristeza dentro de casa, minha esposa sofre comigo, estou mentindo para o Espírito Santo. Quando eu sou um pai maravilhoso na igreja e uma tristeza em casa, não estou mentindo só para o meu filho, não, iludindo ele, tentando fingir que sou pai para meus vizinhos que moram perto da minha casa, não. Estou mentindo para o Espírito Santo. Então, toda a forma de enganação, ela não deve existir, é tentar mentir o Espírito Santo. Outro, eu não posso blasfemar. Então, cuidado, gente. Esses que conhecem a Deus correm mais risco de blasfemar do que quem nunca ouviu, tá? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quem conhece não é mais ignorante. Então, você conhece, cuidado. Você tá mais propenso, lembrando que eu estou apontando aqui, mas nós estamos mais propensos do que a gente pensa. Então, atentos com isso. O último, entristecer o Espírito Santo. Paulo apresenta alguns motivos pelos quais entristecemos o Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos a amargura e a ira. Elas entristecem o Espírito Santo. Ele habita dentro do cristão e quando o coração está cheio de amargura e de ira, o Espírito Santo entristece. O Espírito Santo encontra sua maior alegria em um ambiente de amor, alegria e paz, pois esses são os frutos do Espírito que ele produz em nossa vida quando lhe obedecemos. O Espírito Santo não pode nos deixar, pois nos selou até o dia em que Cristo voltará para nos levar ao nosso glória. Em segundo lugar, nosso pecado entristece nosso Mestre, que morreu por nós. Em terceiro lugar, entristece a Deus Pai, que nos perdoou quando aceitamos a Cristo. Paulo identifica a maneira específica, a causa fundamental da atitude amargurada, ou seja, nossa incapacidade de perdoar, um espírito rancoroso, nossa incapacidade de perdoar. Um espírito rancoroso dá espaço ao trabalho do diabo e se torna um campo de batalha para os cristãos. Se alguém nos magoa, intencionalmente ou não, e não perdoamos essa pessoa, começamos a desenvolver uma amargura que endurece nosso coração. Devemos ter um coração terno bom e bondoso, mas, em vez disso, ficamos com o coração empedernido e amargurado. Vamos lá. Fechando aqui. Última coisa que não pode haver no relacionamento com o Espírito Santo, a gente não deve fazer, tomar muito cuidado com isso, entristecer o Espírito Santo. Então, como eu já tomei muito tempo nas outras áreas, eu não vou tomar nessa. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Há muitas maneiras. Uma delas, gente, é não entendendo que nós devemos aprender a perdoar. Porque eu foco aqui, eu vou focar também. Então, para a pessoa foque nisso aí. Caso você tenha outros exemplos, sinta-se à vontade. A aula é Deus te direcionando aí. Mas uma das maneiras aqui é não perdoar. Porque Deus me perdoou. O Filho me perdoou com sua morte. Deus me perdoou enviando seu Filho. O Filho me perdoou com sua morte. O Espírito Santo me perdoou fazendo com que esses processos estejam perpetuamente no meu coração, me fazendo entender isso.
e ainda assim eu não consigo perdoar meu irmão, uma ofensa feita a mim. Então, a falta de perdão é algo que entristece. Então, a ira, o rancor, a mágoa, uma série de sentimentos ruins fazem e trazem ao Espírito Santo tristeza. Então, onde eu quero chegar com isso? Dentro desse relacionamento com o Espírito Santo, a maneira como me comporto, ela pode sim entristecer o Espírito Santo. Atos, atitudes, pensamentos, coisas que eu faço, ou às vezes deixo de fazer, podem vir a trazer tristeza para o Espírito Santo. Esse seria o foco, o ponto que eu colocaria no final, porque eu prometi ser breve com vocês. Então, conclusão. Não vou ler a conclusão, tá? Só quero terminar agradecendo a Deus pela vida de vocês. Como eu disse a vocês, às vezes peço perdão, às vezes por algumas coisas que às vezes eu posso ter dito ou não, talvez possa ter faltado alguma coisa ou acrescentei algo que não deveria. Então, quem pode me ajudar nisso, primeiramente Deus, é claro, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês também que nos assistem, muito obrigado, tá? Vocês percebem que no início da aula eu não agradeço, eu deixo sempre para o final para não tirar o foco da aula. Então, vocês estão acompanhando aí, vocês com paciência, já estou com o vídeo aí quase 1 hora e 40, para você conseguir assistir esse vídeo até o final. Louva a Deus pela sua vida, você também que sentia vontade, às vezes que Deus fale ao seu coração. Estou aqui só tentando ajudar, meu foco é esse. A obra que Deus me chamou é essa, pregar o Evangelho, lecionar dentro daquilo que eu consegui lecionar, aquilo que eu aprendi. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pelo meu ministério. Amém? Você que sentiu o desejo, sempre vou falar isso aqui. Nos convidar, gente, está aqui o nosso contato, esse é o nosso contato. Como eu havia dito já, estou aí vivendo para a obra hoje, né? Tempo disponível para ir a qualquer lugar, quando requisitado, quando necessário. Não que esteja me convidando, você me perdoe por isso, mas o Santos comunica com o Santos. Então, sinta-se à vontade. Sentiu o desejo de nos chamar, vai ser uma honra para nós estar aí com vocês. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.